Aqui diz, né, Vairá, existe até uma paraxá com esse nome, né, que é paraxá Vairá, é a própria paraxá, tá vendo? É uma paraxá. E aí diz aqui Elaim, Adonai, Beloni, Manré. Tá vendo aqui essa palavra que a gente vai estudar, tá vendo essa aqui? Aí diz aqui, ó, Verri, Ishev, Petar, Harohel, Queron, Rayon, né? Ou seja, e apareceu junto aos carvalhais de Manrás, né? E ele estava sentado na entrada enquanto o dia esquentava. Veja, junto aos carvalhais, tá vendo? De Manré. Né? Olhando para cima, ele viu 3 figuras paradas perto deles. Percebendo isso, saiu correndo da entrada da tenda para cumprimentá-los e curvando até o chão. Ele disse, meus senhores, né? Ele chamou aqui, ó, de Adonai, tá vendo? Ele disse, meus senhores, se for do seu agrado, não passe do seu servo. Deixe-me trazer um pouco de água, banhe os pés e recoste-se debaixo da árvore. Tá vendo? Sempre debaixo da árvore, ó, a raiz. Então, aqui a árvore, ela tinha tá vendo? Ela tinha aqui, ó, um tave com um ponto dentro. A gente vai falar isso, esse ponto, porque esse ponto está aqui dentro. Aqui o tave está sem um ponto dentro, e aqui eu tenho um rete no meio. Né? Então, tem Gematria 808 aqui. Veja isso. Aí ele continua aqui. Deixa eu buscar um pedaço de pão e vai fazer aquela janta, etc. Preste atenção em alguma coisa aqui. Quando ele está vendo esses 3 homens, na verdade, ele está vendo ele mesmo, e ele está vendo Itzhak, e ele está vendo Yaakov. Então, ele está vendo que eles conseguiriam fazer e cumprir os seus ticunins. Então, ele sabia, quando ele estava vendo ali, mesmo sendo a representação dos anjos, era eles mesmos lá na frente já retificados, não é sem idolatria nenhuma, entendendo a Torá completamente. Muito bem. Eles estavam nos carvalhais de Manré. Vamos olhar aqui na nossa aula, não é? O que são esses carvalhais de Manré? Esses carvalhais de Manré, eles são algo muito especiais. Eu vou explicar para vocês por quê. A gente tem um tipo de gematria que funciona com a arquitetura da boca. Isso é chamado de artesanato da boca, que é um pouco difícil de trazer do espanhol para cá, mas é mais ou menos isso. Ou seja, o artesanato da sua boca, isso significa que você vai ter letras que elas vão usar certas partes da sua boca para falar. A mesma coisa é o hebraico, tá vendo? Então, ó, vamos lá. Quando você fala o hebraico, você vai usar, por exemplo, as palatais. Vamos colocar aqui, ó, palatais. As palatais, elas são as palavras, as letras que elas saem do nosso palato. Então, elas são as palatais. Exatamente assim. Vai usar o palato e essas letras são a letra Gimel. Ó, Gui, tá vendo? Usou o palato. Gimel, tá vendo? O palato foi usado. Yud, o Yud também. Além disso, você tem o K, Kaf, tá vendo? Usou mais uma vez o palato para falar o Kaf. E o Kuf, também você vai usar o palato para falar o Kuf. Então, veja só, essas letras, todas elas têm essa conotação exatamente por causa disso. Então, veja, toda vez que eu for falar essas letras, ou qualquer palavra que tenha essas letras, o que vai acontecer? Eu vou estar usando o meu palato. Isso aqui, ó, é importante de saber, porque muitas gematrias são feitas em cima, não é? Ó, as palatais. Agora, eu tenho outros tipos de artesanato dentro da minha boca. Eu tenho as linguais. Então, vamos botar aqui, ó, as letras linguais. As linguais, elas vão sair da onde? Vão sair do nosso artesanato da língua, tá vendo? Então, são linguais.
Por que elas são linguais? Exatamente, porque a gente explicou. Ó, é assim que funciona, tá vendo? Tem que guardar tudo isso, tem que anotar, tem que tirar print no final, né? Ó, linguais. E o que acontece com as linguais? As linguais, elas são letras que vão sair da língua. E quais são elas, né? A gente tem que compreender quais são elas. Então a gente anota tudo direitinho, por quê? Para não ficar toda hora, né? Amoré, me dá aquela letra, dá aquilo, Amoré. Não, a gente tira, ó, deixa tudo separadinho já, para que a gente, ó, tira print da tela, ó, tá vendo? Aí, ó, quem vai lá mandar lá é o Moré, tá vendo? O Moré é ele que manda, ó. Então vamos lá. Qual é as letras que vão ser linguais? Vamos ver aqui, ó. As letras linguais são o tsad, tá vendo? Tsad. Então, o tsad é qual letra? O tsad é essa letra aqui, que está na palavra tzadik, tá vendo? É lingual. Então, a gente tem o tsad, a gente tem o zain, também é lingual, tá vendo? Ó, zain, sai da língua. O zain, o shin, e elas são chamadas de letras sibilantes, tá vendo? Shin, também tá vendo? Samer, sibilante também, e o reish também é sibilante. Reis, tá vendo? São tudo letras que são do artesanato da língua, essas aqui. Vamos compreender muito bem por que a gente tem que saber disso. Além disso, nós temos as guturais, as letras guturais. As letras guturais, elas saem do goto, né? Então, elas saem do goto e elas vão ser as letras seguintes. Deixa eu estou fazendo devagarzinho aqui, a gente está construindo as letras, não é? E depois a gente vai pegar e construir. Né? Então, vamos lá. A gente tem as linguais, temos a palatagem em cima, temos a linguagem embaixo, e agora a gente vai ter as guturais. Tá vendo? Guturais. Opa, errei aqui, está em hebraico. Essas guturais, elas vão ser as seguintes. Exatamente, vão ser a Aleph, a Het, a Re e a Ain. Ó, Aleph, Aleph, exatamente a letra Re, Het, Re, Aleph, Het, Re e Ain. Tá vendo? Todas elas saem do mesmo artesanato da boca. Então, é assim que a gente vai compreendendo tudo aqui, o que está acontecendo. Já estamos 3 grupos, não é? Então, a gente agora tem também as labiais. São as labiais. Quais são as letras labiais? São as letras que saem dos lábios. Então, essas letras labiais seriam quais? O beit, o próprio beit, é uma letra labial. A letra beit, ó, veja, beit, sai do lábio, não é? Também seria a letra vav, a letra mem e a letra pei, tá vendo? Todas elas são labiais. Deixa eu deixar por aqui mesmo, né? Para a gente estar como se estivesse num quadro, numa louça. Veja, agora vamos ver algo aqui muito interessante. Vamos pegar essa palavra manré aqui e vamos fazer uma cabala com ela. Essa cabala, ela só pode funcionar mesmo
porque a gente conhece o artesanato da boca. Se a gente não conseguisse, não soubesse disso, a gente não poderia fazer essa gematria. Não teria forma da gente fazer essa gematria se não fosse através dessa Kabbalah. Então, vamos aprender aqui. Ó. Vamos colar aqui a palavra Moré. Não é? Vamos pegar, vamos botar aqui num formato melhorzinho, porque eu gosto desse formato aqui. Ó, e vamos aumentar um pouco a letra, para a gente poder compreender bem. Deixa eu ver se mudou mesmo. Agora sim. Agora veja só uma coisa. Existe uma gematria que eu posso substituir as letras pelos seus grupos do artesanato da boca. Então, eu posso usar essas letras que têm a mesma família, por exemplo, as palatais por palatais. Onde houver um gimel, eu posso substituir por um iud, por um beit, ou por um kaf, ou por um kuf, como está aqui em cima. Onde houver linguais, eu posso substituir o zain pelo tsad, o tsad pelo zai, ou pelo shin, o sami, o reishi, e assim eu posso fazer qualquer coisa. Isso vai trazer muito maiores explicações para a gente chegar na verdade do que a Torá está falando. Veja, a verdade do que a Torá está falando, a gente vai descobrir agora. Eu tenho um men aqui, então eu quero substituir esse men aqui do meio, para me chegar a uma verdade. Se tem um men aqui, vamos lá, ele existe na minha palavra, qual palavra eu posso substituir essa letra aqui? Qual palavra? Eu tenho que ir na família do men. A família do men são as labiais. Está vendo aqui? Ó, eu posso substituir pelas labiais. Qual tem aqui? Ó, tem o beit, que eu posso substituir, mas eu não vai me ajudar nesse caso. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, não vai me ajudar. Eu tenho outro men que já é o próprio men, e tem um beit que também não vai me ajudar. Então, eu vou substituir pela letra vav. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou escrever a letra vav. Ó, pronto, substituir. Agora eu vou manter a letra Reich, vou manter a letra Reich e vou substituir a letra Aleph. Eu vou para a família da letra Aleph e veja aqui, ó, pelo Aleph não precisa porque já tem. Pelo o Reich, o Reich também não vai me ajudar na palavra que eu tenho tirado ali, qual é a verdadeira palavra. Tem o Ain também que não, mas eu tenho o Re sim. Aí eu vou botar o Re aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver como tudo vai mudando dentro da Torá. Ó. Isso é uma gematria diferenciada quando nós substituímos letras da, da nossa Torá para criar a verdade. Vamos lá. Aonde estava o Abraham? Ele estava nos carvalhais de Manré. O que é uma árvore? Uma árvore sefirótica é isso aqui, gente. Vamos. Isso está aqui, ó. Isso não sou eu que estou falando. Isso aqui está aqui, ó, na própria Torá. Tá vendo aqui? Quando a gente vai lá para a história de Melquisedeque, que ele faz uma guerra lá com os 5 reis, que não é uma guerra literal, mais para frente a gente vai entender isso. O que ele faz? O Abraão, ele dá, não é 10%, a gente vai entender isso agora. A gente vai entender isso agora. Não pense que isso é dízimo. Não é nada disso. Abraão ele dá 10% a Melquisedeque, não é isso que está escrito lá? Então, a gente vai entender agora, aqui nessa aula, como isso acontece. Veja, então ele vai lá e vai dar esse dinheiro, não é? E ele vai dar, na verdade, ele vai dar 10% dos despojos lá para Melquisedeque. A gente já falou isso no Gênesis 14. Foi até antes daqui, tá vendo? Foi antes disso acontecer. Houve uma guerra, no Gênesis 14, no versículo 18. Estou ensinando para vocês a Torá, tá? No 14, é o que está na Torá. Vocês estão vendo com os olhos de vocês as transformações, né? Como a gente faz na Torá e como a Torá ordena que seja. Se está na Torá, tem que ser assim, não pode ser diferente. Não pode ser como eu quero ou como eu desejo. Tem que ser exatamente como está ali, ó. Veja aqui, ó. Está aqui, ó. E Melquisedeque, tá vendo? De Salém. Né? Ele era chamado de Meller de Salém.
Por isso que o nome dele é Melquisedeque, a gente vai olhar isso, e ele era rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Tá vendo? Então diz aqui, ó, que ele trouxe Lehem e trouxe Iaim. O que ele trouxe? Então vamos ler aqui um pouquinho, ó, que ele vai falar que esses reis vão sair, ó, quando ele voltou da vitória sobre esses reis aqui. Quem saiu? Quem voltou? O Abraham, né? Ele venceu todos esses reis. Aí o rei Melquisedeque Salém trouxe pão e vinho para ele. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos pegar isso aqui, ó, vamos levar lá para o nosso slide e vamos entender isso aqui. Quem trouxe pão e vinho foi Melquisedeque, né? Não é isso? Ó, vamos colar aqui esse versículo. Então, nós temos aqui o nome, tá vendo? O que foi feito, né? Como foi feito. Nós temos a árvore sefirótica. O que é Iaim? O que é vinho na Torá? É que eu vou beber vinho? É que eu tenho que beber vinho? Não, não é isso. O vinho na Torá, ele é uma coisa diferente. O vinho na Torá representa Iaim, não é? Iaim como é falado que é o nome vinho, e aí nesse caso é sod, é segredo, porque é 70, tá vendo? Eu tenho aqui a palavra Iaim, tá vendo? 70. Aqui é um conector, é um vav, ó. 10 mais 10 mais no final, 50 é 70. E aqui eu tenho a palavra pão, tá vendo? Que é o que a gente chama de ralá, um lehem. Lehem já vai ter gematria 78. Vendo se não tivesse o rei aqui, que é representação de Binah, oitava Sefirote, então seria também 70, porque só teria o Lamed. Muito bem. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. O Melquisedeque, né? Aqui a gente tem um Vav também, que não é interessante para a gente aqui, porque é um conector. Ele conectou a palavra anterior a essa palavra. Então eu tenho aqui exatamente Melquisedeque, tá vendo? Ó, então vamos lá. O que significa aqui eu tenho a palavra Meller de novo, tá vendo? Meller, aqui eu tenho Meller de novo, ó, Meller de novo. Mas eu vou pegar esse Meller aqui, ó. Então, por quê? Melk, não é? Melquisedeque. O que acontece aqui? Aqui eu tenho a palavra Moa, que é cérebro. Aqui eu tenho a palavra Lamed, que é coração. E aqui eu tenho a palavra Kaf, que é Kaved. Kaved é fígado. Por isso que quando a gente medita, a gente manda as luzes para o cérebro, manda para o coração e depois para o fígado. Quando a gente vai lá num livro, num escrito, não sei se foi Provérbios, acho que Provérbios ou Cantares, diz que um jovem saiu nas ruas e ele viu uma jovem donzela e ela tinha se banhado e ela já tinha cumprido seus votos, e aí veio uma lança e atravessou o seu fígado, porque o fígado é onde se atrai os milagres. Então, você precisa de todos os seus órgãos organizados, porque através essa questão, esse ímã que existe no fígado, ele atrai o milagre. Então, você precisa de todos esses órgãos funcionando. Imagina como é que você ia estudar a Torá sem cérebro, ou sem coração, ou sem fígado. Então, tudo é um conjunto para essa meditação. Então, veja, aquele que faz essa meditação, usa o cérebro, o coração, não é? E o fígado, ele medita nas 10 sefirotes da árvore sefirótica. Por isso que aqui tem um Yud. Veja, eu medito nas 10 sefirotes. O que é meditar nas 10 sefirotes? É conhecer todos esses caminhos que eu estou tentando ensinar para vocês. Olha. Então, está aqui, ó. Todos esses caminhos da árvore sefirótica estão aqui, ó. E isso vai fazer a pessoa ser o quê? Ó, um tzadik, tá vendo? Por isso que ele saiu para ensinar, como ele sempre ensinava. Isso aqui também não aconteceu literal, isso está falando de meditação. E aí lá na frente, aqui a gente está no capítulo 14, lá na frente ele vai ter aprendido e ele vai ter conseguido fazer. Mas ele dependeu do seu Moré. Sem Moré de cabala, você pode ir para a internet, tem um monte de ensino aí, etc. Mas sem Moré de cabala, você não vai descobrir esses segredos que a gente descobriu agora. Tem que saber a chave, tá vendo? Então, veja, quem é que quer que me chame de Moré? É a própria Torá.
Se eu quebrei isso aqui, ó, eu quebrei a Torá. Porque o próprio Abraham, de quem toda a Torá foi prometida, só foi prometida porque ele tinha, ó, um moré, tá vendo? Manré, moré, que tem a ver com a ligação com a Torá, tá vendo? Troca-se a letra Tav. Então aí você está chamando corretamente seu moré, meu moré. Na Torá é uma responsabilidade muito grande. Tudo na Torá que é mandado fazer, faça, mas não faça o que os outros inventaram. Não é para chamar ninguém de padre, porque padre não é dono da Torá, não está na Torá. Não é para chamar ninguém de pastor, porque isso não está na Torá, nem de bispo, nem de, sei lá, qualquer título que possa se dar lá em Dom, deixa ele lá. E você não precisa chamar, porque eles não são seus líderes, entendeu? Se eles não são seus líderes, você não precisa chamar. Você chama pelo nome. Por quê, Moré? Porque a primeira coisa, quando uma pessoa diz que é líder espiritual, que não sei, eu já tiro logo o título, porque eu fui assim que foi comigo também, entendeu? Então tiro logo o título, porque aí o cara já fica né? Já fica, ó, que não é assim. Você vai ter que estudar muitos anos, se você quiser, para se tornar um moré.